Oi gente, aqui é a Juliana do canal Não Conta Pro Seu Pai e os próximos vídeos que vocês vão conferir são partes de algumas lives com algumas participações e deu tanto conteúdo bacana que eu achei legal disponibilizar aqui pra vocês em vídeos pequenos para que não fique muito cansativo. Então assim que acabar essa série de vídeos eu volto para os depoimentos das vítimas e para os vídeos teóricos no formato que vocês já estão acostumados, ok? Obrigada, tchau! Então, tem pedófilos que têm preferência sexual por bebês de fralda. Eles são tão perturbados que eles conseguem ficar excitados sexualmente com um bebê de fralda. Eles que perdem a mão, digamos assim, e vão lá, abusam e acabam levando a criança a óbito. Mas a maior parte das vezes não é assim. Eles cometem atos de abuso sexual de uma forma mais sutil, que não vai deixar cicatrizes, que não vai deixar sinais, como, por exemplo, por sexo oral. E uma coisa assim, a saliva do adulto, ela é um tanto corrosiva para a pele do bebê. Então, pense assim, numa criança que é extremamente bem cuidada, que a mãe vive em cima, não deixa assar, sabe? É muito limpa, muito sequinha, e do nada a criança começa a apresentar vermelhidão e assada o tempo todo e nada resolve, não tem motivo aparente. Ou ISTs, né, as infecções de transmissão através de contato sexual, né? Bebê, gente, é possível. Então, assim, quando isso acontecer, tudo tem que ser olhado em contexto, porque nunca é uma coisa só. Mas é importante que se uma criança que não tem motivo aparente para estar apresentando vermelhidão, assadura, infecção urinária, irritação, pele irritada, uma das possibilidades existe alguém abusando dela através de sexo oral. Outra coisa que eles utilizam muito para poder, quando é, por exemplo, quando é o pai que cuida da criança, a mãe vai trabalhar, o pai cuida da criança, e esse pai é um pedófilo. O que ele faz? Ele priva a criança de alimentação, priva, para que ela fique com fome, e adivinha o que ele dá para ela chupar? Exatamente isso. Então, muitas vezes ao ponto de ejacular na boca dessa criança. Então, uma coisa que é importante as mães ficarem atentas é a isso. Eu sei que é absurdo falar isso, mas tem que ficar atento. É a isso. Se você ficou o dia inteiro fora, não estava com a sua criança, e tem algum que ficou perto da sua criança, que tem alguma possibilidade de ter tido contato com ela sem que outra pessoa tenha visto, confere como é que ela tá, confere as roupas dela, confere a boca dela, confere tudo. Porque pode ter ficado algum resquício. Crianças um pouquinho maiores, crianças não têm pudor, crianças não têm malícia, né? Eles têm sexualidade, como todo ser humano, porque não é como se aos 12 anos de idade, de repente, aflora. Essa é outra coisa que tem que ser derrubada. Crianças têm sexualidade, só que a manifestação da sexualidade delas é de outro jeito, erotizada como a nossa. Porém, eles têm sexualidade. Mas uma criança não tem malícia. Então, se você tem lá uma filha de 4 anos, que você vai dar banho nela, e ela, quando você chega perto tamanho do que quiser, e da pepeca dela, e ela se tranca, ela fecha as pernas, fica ligada, fica de olho, porque pode ser que ela esteja com alguma infecção, que também pode ser produto de um abuso, ou pode ser simplesmente porque ela não trocou calcinha, porque sei lá, tava na praia e pegou alguma coisa, mas pode ser porque alguém tocou ali de uma forma que incomodou e ela tá reagindo. Mesma forma quando o bebê vai trocar a fralda, eles se arreganham todo, né, porque eles não têm pudor nenhum. Ou numa criança, não deixa você chegar perto das partes íntimas dela pra passar remédio, pra trocar a fralda, ela se incomoda. Isso eu costumo dizer que não é exclusivo, mas é um daqueles sintomas que tem menos possibilidade, entende? Então ele é mais suspeito do que outros, porque não tem tantas coisas assim que podem justificar aquilo ali, entendeu? Então essa resistência é muito grande de se aproximar, mesmo a própria mãe, a própria cuidadora, sabe? É bem sintomático. Crianças maiores, é normal criança ter curiosidade sobre o corpo do amiguinho, ou o próprio corpo, né? Se explorar, a gente chama de masturbação, mas eu nem acho que é um termo apropriado, porque a masturbação tem uma carga bem erótica, né? Que é o que a criança não tem. Mas é comum eles manipularem os órgãos, da mesma forma que eles mexem no nariz, na orelha, na boca, eles mexem
no pipi, na pepeca, né? É normal. Só que quando isso começa a acontecer de uma forma excessiva, de uma forma compulsiva, em que a criança deixa de brincar para fazer isso, que a criança, mesmo estando ferida, não para, isso é um sinal de que ela pode estar sendo abusada ou de que ela foi exposta à pornografia de alguma forma, porque ela tá tentando elaborar uma coisa que aconteceu com ela, sabe? Então isso é bem sintomático. Ou quando ela começa com muita persistência a fazer isso com os coleguinhas, não tentar olhar, porque isso é normal, mas muita persistência em tentar mexer no coleguinha, e ela começa a tentar reproduzir coisas como sexo oral no coleguinha. Ela não tirou do além, ela tá fazendo alguma coisa que ela viu ou que fizeram com ela. Então também é um sintoma. Aí o que acontece? Acontece uma coisa dessa, chamam a mãe na escola, contam pra mãe o que tá acontecendo, e a mãe chega em casa e bate na criança. Pronto. Aí você acaba de revitimizar uma criança que já tá sendo violentada, que tá sofrendo, que precisa de acolhimento, e a chance que você tinha mínima de fazer ela falar e interromper os abusos foi para as cucuias, porque agora que ela não vai falar mesmo, né? Então, crianças que começam a mudança, eu acho que a palavra-chave aqui é mudança de comportamento. Mudanças bruscas de comportamento. Sempre tem alguma coisa, sabe? A criança vai super bem na escola, de repente cai drasticamente o rendimento dela. A criança adorava ir na casa da avó, agora odeia ir na casa da avó. Agora esconde pra ir na casa da avó, sabe? Adorava desenvolver alguma atividade, não gosta mais. Porque muitas vezes o abusador tá vinculado àquela atividade. Adorava ir na igreja, não gosta mais de ir na igreja, porque é o pastor, é o padre que tá aliciando, né? Então, essas mudanças bruscas de comportamento, agressividade gratuita, muita agressividade, porque muitas vezes as pessoas acham que a criança vai ficar triste, mas não, a gente usa máscaras. Eu me lembro muito bem de mim, a gente coloca máscaras e ninguém percebe. Às vezes derrapar e deixar aparecer alguma coisa, mas o medo de ser reprimido, o medo de ser culpado, o medo de ser punido é tão grande que você fica um exímio fingidor, se é que existe essa palavra. Agressividade gratuita, muita explosão, chorar por tudo do nada, ou começar a desenvolver compulsão alimentar também é uma forma de proteção. Tipo, como se fosse uma capa de gordura mesmo, sabe? Eu vou engordar. Primeiro, para suprir esse vazio que eu sinto. Segundo, para ficar menos atraente pro meu agressor não me querer, entendeu? As coisas também são bem comuns.